Gente, mas não é possível. Me disseram que tem um gavião que fica pousando lá em cima daquele prédio. E eu já olhei, passei a tarde olhando, pesquisando, procurando, não apareceu não. Nenhumzinho. E olha que esse binóculo, ele é bom, hein? Me faz enxergar longe, já foquei, fiz um foco muito bom, mas não consigo ver. Mas me disseram que ele fica lá em cima daquele prédio. Vou voltar a observar outros momentos para ver se realmente aquele gavião aparece. Ó, binóculo é muito legal. Faz a gente enxergar longe. Muito bom. Até aquilo que a gente nem acha que existe, às vezes a gente consegue ver. Que coisa! Muito impressionante isso. Vocês já tentaram descobrir coisas que vocês não viam antes, mas com uma lupa ou com um binóculo vocês conseguiram ver? Ou até mesmo com um microscópio, que é um instrumento usado pelos pesquisadores para enxergar coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos? Muito legal, não é mesmo? Pois é, crianças, esse mês nós vamos conversar sobre uma coisa chamada fé. O que será que é a fé? E o que será que tem a ver fé com enxergar, com focar, com tentar compreender aquilo que não podemos ver com os nossos olhos? Sabe o que é fé, crianças? Fé é confiar em algo que você não vê por causa de outras coisas que você consegue ver. Que coisa difícil é essa? Vamos tentar entender? A Bíblia nos conta histórias muito interessantes de pessoas que tinham fé. Pessoas que nunca viram a Deus, mas confiavam naquilo que Deus pedia para que eles fizessem, pois eles sabiam que Deus tinha um plano especial. Bom, vou lembrar vocês de uma pessoa que viveu há milhões de anos atrás, talvez, ou há muitos mil anos atrás. Então, esse homem se chamava Noé. A Bíblia nos conta que Noé viveu numa época em que o mundo era muito mau, mas ele permaneceu sendo um homem justo e bom. E porque Deus viu que Noé era um homem justo e bom e confiava nele, Deus escolheu Noé para uma grande obra. Vocês lembram qual foi? Pois está aqui, olha aqui, ó. Noé foi chamado, foi escolhido para construir um grande barco. Numa época em que não se falava em chuva, ninguém sabia o que era chuva, Deus falou que ele tinha que construir um grande barco e que porque Deus ia mandar uma grande chuva. E o barco, e quem estivesse no barco, e seria a salvação daquelas pessoas. Acontece que Noé acreditou em Deus. Então, Noé, junto com os seus filhos, construiu uma grande arca. E lá, ele, juntamente com seus filhos, foram preservados.
A humanidade não acreditava em Deus mais. Apenas Noé creu que Deus poderia salvá-lo. Noé foi provado. Noé foi chamado de louco pelas pessoas da sua época. Entretanto, ele não deixou de ter fé. Ele não deixou de acreditar naquilo que Deus havia falado para ele e ele cumpriu a ordem de Deus. E por conta disso, como eu disse antes, ele e a sua família foi salvo. Outro homem muito especial foi chamado de o pai da fé. Sabe quem foi? Olha aqui, trouxe alguém aqui. Sabe quem é esse homem? Esse homem foi Abraão. Deus escolheu Abraão para ser o fundador de um grande povo. Abraão já não era mocinho quando Deus disse para ele assim: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Uma nação tão grande quanto a areia da praia. Quanto as estrelas que existem no céu. Gente, Abraão não tinha filhos. Sara, sua esposa, já era idosa, não podia ter filhos. Mas Abraão creu, Abraão acreditou que Deus era Deus poderoso e ele teve fé. Em nenhum momento ele fraquejou. Abraão foi um homem considerado o pai da fé. Mesmo nas situações difíceis, ele creu, ele acreditou que Deus poderia trazer uma solução para a vida dele e também para a de Sara. E ele acreditou na promessa que Deus tinha feito de que ele seria o pai de uma grande nação. Ele sabia, assim como Noé sabia, que Deus tinha um plano muito especial para as nossas vidas. E sabe qual foi o maior plano de Deus? Vocês se lembram que Adão e Eva pecaram e Deus prometeu que enviaria o seu Salvador para livrá-los do pecado? Pois é, esse sempre foi o maior plano de Deus para as nossas vidas. Deus nos amou tanto, que ele nunca se esqueceu da promessa que ele fez lá no início para Adão e Eva. Deus, então, através desses grandes homens lá do Velho Testamento, ele pôde testificar, ele pôde mostrar o quanto ele era Deus bom e o quanto ele era Deus poderoso. Então, por meio de Noé, por meio de Abraão, por meio de Moisés, por meio de muitos outros personagens da Bíblia, nós enxergamos o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus amava o seu povo. E sabe o que ele fez? Por amor a nós, por grande amor a nós, ele enviou o seu próprio filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Deus, ele quer que a nossa vida seja cheia do amor dele e cheia de fé. A Bíblia fala que a fé é um presente de Deus e que nós devemos cultivá-la. A planta só cresce se nós cuidarmos, se nós cultivarmos a planta, não é assim? A nossa fé só cresce se nós permitirmos que Deus esteja agindo nas nossas vidas. Tem momentos que são difíceis, que a gente enfrenta problemas, mas nós não podemos acreditar que as nossas forças vão dar conta dos problemas. Nós precisamos manter a nossa esperança de que um dia nós iremos estar com Jesus e com Deus num novo céu e numa nova terra. E que Ele está hoje conosco. Nós não podemos ver concretamente Deus, pegar Deus, podemos?
Não, não é mesmo? Mas, por exemplo, esses balões, eles estão cheios de ar e vocês podem ver o ar? Não, não é mesmo? Acontece que tem ar lá dentro para que eles fiquem assim. Assim deve ser a nossa fé. A nossa fé deve preencher a nossa vida. O amor de Deus deve preencher o nosso coração. E assim nós estaremos testemunhando do grande amor de Deus por nós. Que Deus te ajude a vencer cada dificuldade com fé. Eu vou ler para vocês o nosso versículo. O versículo que nós vamos decorar durante o mês. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Olha que coisa! É a esperança daquilo que um dia nós vamos receber. E o que nós vamos receber, gente? A vida eterna. Se nós temos Jesus em nosso coração, nós receberemos a vida eterna. Uma vida muito especial com Deus. E também nós temos a certeza, olha lá, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. O grande amor de Deus por nós, ele existe e ele está conosco todos os momentos da nossa vida. Que você cresça na fé, que você cresça sabendo e experimentando o grande amor de Deus na sua vida. Que Deus abençoe muito você. Um grande beijo. Até a próxima.